Eu saúdo a amada Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero te dizer algo que o Espírito Santo de Deus estava ministrando ao meu coração. Eu quero te dizer que o Senhor tem te contemplado. Eu quero te dizer que aonde você estiver, os olhos do Senhor estão repousados sobre a sua vida. Só o Senhor sabe o que você tem passado na íntegra. E eu quero te dizer que o Senhor tem te contemplado. Muitas vezes nós pensamos que estamos só, mas o Senhor sempre está conosco. Aleluia. O nosso Deus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele se faz presente aqui nesse lugar e Ele sempre está presente na vida daquele que teme a Ele. Amém, igreja? Eu quero convidar a amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 12. Primeira Samuel 17, a partir do versículo 12. Amém, igreja? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluias. Essa passagem, a epígrafe da minha Bíblia diz: Davi enviado a seus irmãos. A partir do versículo 12, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos, entre outros homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Versículo 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. O filisteu, Golias, ele se apresentava diante do exército de Israel para afrontar o exército do Senhor. Aleluia. E nós vamos estar lendo, seguindo adiante, lendo alguns versículos. Continuando, no versículo 17 diz assim: Disse Jessé a Davi seu filho: Leva, peço-te para teus irmãos 1 efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo um exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. E o que ele falara ao exército de Israel? Nós vamos voltar um pouquinho lá no versículo 8 do capítulo 17, para que possamos entender melhor. Cramou as tropas de Israel e disse-lhe: Para que saís formando em linha de batalha? Isso Golias afrontando o exército de Israel. Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Versículo 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Versículo 10. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então, voltando aqui para o final do versículo 23, diz que Golias, afrontando o exército de Israel, falou as mesmas coisas que antes falaram, ou seja, essa afronta ao qual acabamos de ler. Então Davi o ouviu, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo:
Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo tornou a responder como Dante. Versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras. Quantas pedras, amada igreja? 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, amados irmãos. Eu creio que muitos conhecem, né? Porque a gente, desde pequena, a gente já ouve falar a palavra do Senhor. E que Davi, ele lança sobre esse filisteu aquela pedra. E a gente sabe o que acontece. Com apenas uma pedra, esse gigante foi lançado ao chão. Mas eu quero trazer um pouquinho, voltar um pouquinho lá atrás. Jessé vai, o pai de Davi, pede a ele que ele leve pão, que ele leve alguma coisa para os seus filhos. Então, chegando naquele lugar, ele ouviu, aleluia, a afronta que aquele filisteu fazia contra o exército de Israel. E ali, Davi muito se indignou. Se indignou porque, chegando naquele lugar, ele soube o que estava ocorrendo. E por 40 dias, diz a palavra do Senhor, a qual nós acabamos de ler, que por 40 dias, aquele incircunciso filisteu, ou seja, Golias, ele vinha afrontar o exército do Deus vivo. E Davi falando, aleluia, querendo saber o que iria ganhar, aquele que vencesse, aquele que derrotasse aquele gigante. E ouvindo assim, da boca daquelas pessoas, o que ele receberia. Mas eu creio que Davi ali, tão somente, ele não estava preocupado com a recompensa que ele iria ganhar. Aleluia, mas eu creio que ele estava ali se levantando como servo do Senhor. Aleluia, porque ele fazia parte do exército de Israel. Ele fazia parte desse povo. E ele ali muito se indignou, porque o exército de Israel, eles ficaram temerosos. E trazendo para o espiritual, amado, quantas vezes o inimigo, aleluia, da nossa alma, ele tem lançado palavras contra a nossa vida. Aqui foi falado de palavras. Palavras, muitas vezes, que está parando muita gente. Palavras que muitas vezes nós absorvemos, porque muitas vezes não atentamos logo para o Senhor, não repassamos para o Senhor. Um exemplo, eu fui um médico há algum tempo atrás, não muito tempo, faz mais ou menos um mês, eu creio que não chega nem um mês. E ali a médica, ela falou que eu estava com pedra na vesícula, ela falou uma porção de coisa. E ela falou que eu não podia comer, amado, praticamente nada. E eu peguei aquela palavra, e eu já falando com meu esposo ali, eu fui comprando os legumes, eu fui comprando as coisas que ela falou que eu podia comer, e eu absorvi tanto aquela palavra, para você ter ideia. Porque não pode comer gordura, não pode comer isso, não pode comer aquilo, ou seja, uma comida insossa, sem sal, sem gordura, e eu fui enfraquecendo. Eu, ao invés, não tinha feito o exame. Por que eu estou falando isso? Eu ainda não tinha feito o exame para atestar que verdadeiramente tinha pedra na vesícula.
E eu absorvi aquilo tudo como se tivesse, e fui tomada também com dores, amado, semelhante a quem tem a pedra na coluna. Foi uma coisa assim absurda. E, amado, até a ficha cair, vou dizer assim simplificadamente, até a ficha cair, meu Deus, durou um pouquinho. Eu quero dizer para você que nós temos que ter cuidado com o que chega até os nossos ouvidos. Cuidado com o que tem chegado aos seus ouvidos. Não seja dirigido pelo homem. Eu acatei porque ela era médica, ou seja, na minha cabeça, ela estava falando do que sabia. Eu sou leiga, ela é médica, conhece acerca de medicina, ela está ali orientando, ela está ali passando aquilo que o conhecimento dela, e eu sou leiga no assunto, e eu absorvi. Mas o que acontece, amado? Um exemplo para mim e para você. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque se a gente for dirigido pelo Espírito Santo de Deus, as palavras podem até vir negativamente contra mim e contra a sua vida. Mas ela não vai surtir esse efeito danoso. Aleluia, porque nós recebemos, mas nós vamos repassar. Porque a palavra do Senhor diz que a última palavra é do Senhor. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei que decreto, eu não sei que palavra foi lançada contra a sua vida, eu não sei em que área, mas eu quero te dizer que a última palavra para mim e para a sua vida vem do Senhor. O médico pode falar não, que não tem jeito, as pessoas podem falar não investe nisso, não vá adiante, mas nós temos que estar pautados no Senhor. Temos que estar buscando a direção do Senhor, ter cuidado com as palavras. Você veja bem que Davi, ele chegou, ele foi em obediência a seu pai, ele foi levar algo para o seu irmão, aleluia, seus irmãos, e chegando ali foi os próprios irmãos, os irmãos mais velhos dele chegou e se lançaram contra a vida dele. Eu bem conheço a tua presunção, eu bem conheço o teu coração, eu bem te conheço, Davi. E ali desferiu palavras contrárias contra a vida dele. E ele tão somente estava se indignando, porque o inimigo estava se levantando contra o povo de Israel, contra o seu povo. Aleluia. E ele estava ali na posição. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que pode ser quem for, que venha com palavra contrária contra a sua vida, porque foi falado aqui, aleluia. Vier com palavra contrária, ei, você não vai conseguir, o que você está fazendo naquele lugar? Ei, você não vai conseguir nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Aleluia, a última palavra vem do Senhor. Se o Senhor falou, se o Senhor prometeu, Deus não é mentiroso. O homem, sim, ele fala uma coisa aqui, amanhã ele muda de ideia. Mas o Senhor não. Se Ele falou, é certo que Ele vai cumprir. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, amado, aposta aquilo que o Senhor já tem falado ao teu coração. Aleluia. Porque muitas vezes o Senhor fala e a gente fica querendo respostas de fora. Queremos que os outros falem conosco, mas Deus já falou. Aleluia, a primeira palavra é do Senhor. O inimigo, ele se lança para tentar confundir, para tentar nos tirar da visão que o Senhor, aleluia, já nos direcionou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual o chamado do Senhor para a sua vida. Eu não sei o que você tem passado, mas aquilo que o Senhor já tem trabalhado na sua vida, naquilo que o Senhor já tem trabalhado aí no seu coração, aleluia, Ele vai realizar, Ele vai fazer, porque Davi, ele não chegou aqui de qualquer maneira, porque ele chegou ali para o rei Saul e falou assim, olha rei, porque ele se apresentou como esse homem para ir ali, porque estava sendo afrontado, e Golias queria um homem que viesse frente a frente pelejar com ele. Então ele chegou ao rei Saul e falou, olha rei, eu estava lá atrás da malhada, vou conjecturar um pouquinho, eu estava lá cuidando das ovelhas, e volta e meia chegava o urso, aleluia, e eu matava o urso, chegava o leão e eu matava o leão,
Aleluias. Isso quer dizer, sabe o que quer dizer isso? Davi tinha intimidade com o Senhor. E quando o inimigo se levantava contra a vida dele, aleluia, ele não ia em nome do Davi, conforme eu não posso ir em nome de Rosana, porque é certo que eu não vou chegar em lugar nenhum. Mas quando eu vou em nome do Senhor, o negócio é diferente. Quando o Senhor dá o aval, quando o Senhor confirma, vai, vai. Quando o Senhor fala não, não vá. Aleluia. E para isso é necessário, aleluia, estar lá atrás da malhada, matando leões e ursos, ou seja, tendo intimidade com o Senhor. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós não temos dúvida daquilo que o Senhor nos direcionou. Muitas vezes, quando você se posiciona, muitos não te entendem. Às vezes vem palavra de fora tentando te tirar do alvo, te tirar do local que o Senhor te colocou. Aleluias. Mas se o Senhor falou para ficar, não faça nada diferente. Porque é bem certo, aleluia, se o Senhor não está no negócio, não vai se sair bem. E aqui diz a palavra do Senhor, que Davi ele se colocou ali de prontidão, ele se colocou de pronto aí contra esse gigante. E diz a palavra do Senhor que ele pegou 5 pedras. 5 pedras, aleluia, aponta para a graça de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sabe a graça? Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas pela graça do Senhor nós somos abençoados. O Senhor nos livra, aleluia. O Senhor nos livra até do que a gente não sabe, amados. Aleluia. Outrora, um certo tempo, eu estava caminhando de encontro a um câncer no colo do útero. E eu nem imaginava uma situação dessa. E eu fui fazer exame, os exames só se agravavam e eu tive que correr, eu tive que fazer tratamento, eu tive que fazer cirurgia e o Senhor me livrou. Eu fui fazer um exame semana passada, exame de vista, e quando chegou lá, via como círculos nos meus olhos. E ali foi estudar mais a fundo, me mandaram para um hospital de olhos, para ir para fazer exames mais apurados, e me levou para uma outra clínica. E o médico, eu fico muito ligada, e o médico falou, parece que foi algo que já aconteceu, como se fosse assim, rompendo o vaso. E eu falei, Senhor, eu te glorifico. Amados, quanto testemunho, se eu ficar a noite toda, é pouco, aleluia, o tempo para contar das maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. E eu estou falando da minha vida, eu não estou falando nem lá de fora dos testemunhos maravilhosos que eu tenho ouvido. Eu estou falando daquilo que eu vivi para você. Eu quero te dizer que o Senhor nos livra até daquilo que a gente nem imagina, conforme eu estou citando aqui esses testemunhos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É estar diante do Senhor, diante da adversidade. Aleluia, a adversidade é aquilo que vem contra a sua vida. Diante das adversidades que eu tenho passado, aleluia, eu tenho me apresentado ao Senhor. Muitas vezes eu me encontro desanimada, muitas vezes eu penso que não vou suportar, vou sucumbir, mas o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, me sustenta. Às vezes eu penso que eu vou cair, o Senhor me segura. Muitas vezes me encontro enfraquecido, o Senhor me fortalece. Aleluia. Mas se eu não me chegar ao Senhor e pedir esse socorro, você acha que eu vou ser fortalecida? Você acha que eu vou, aleluia, ser levantada pelo Senhor? É certo que Deus, aleluia, Ele é misericordioso. Mas o tremendo é quando você está diante de uma adversidade, de uma luta que parece diante dos seus olhos. E para aqueles que te conhecem, parece que você não tem jeito, é impossível, não vou conseguir. Nós escutamos testemunho da palavra através da missionária Cíntia, através da palavra do Senhor, onde fala que a multidão estava acompanhando aquela viúva, aquela mulher,
onde estava ali o seu filho morto. Olha só, estava morto. Para aquela mulher estava encerrada, acabou a vida do filho. Ele estava ali no cortejo fúnebre, para ali fazer o sepultamento. Mas o Senhor teve misericórdia. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. E você não está aqui nessa noite em vão. Eu creio que o Senhor está falando contigo. Eu não sei como está a sua força. Eu não sei como está a sua fé. Mas eu quero te dizer, hoje o Senhor te anima e te diz, ainda que pareça que não tenha mais jeito, como aquele menino, aleluia, ainda que pareça que não tenha mais jeito, aleluias, para o Senhor tem jeito. E eu não me canso de falar porque a palavra do Senhor, o nosso Deus é o Deus do impossível. E tornando aqui para o texto, Davi ele pega ali 5 pedras. Porque eu creio que o Senhor queria falar conosco nessa noite. As 5 representam a graça do Senhor. Você está viva, você está vivo. Nós estamos de pé pela graça do Senhor. Aleluia, nada acontece na minha e na tua vida sem que o Senhor permita. Tudo tem que ter permissão do Senhor. Deus permitiu ele pegar aquelas 5 pedras. Aleluia, mas não foi na força do braço de Davi. A palavra do Senhor diz que ele lançou uma pedra. Aleluia, essa pedra representando Jesus. Foi o Senhor que derrubou o gigante. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E estudando mais um pouquinho, outrora a palavra do Senhor diz que os anjos caídos se casaram com algumas mulheres da terra. E esse Golias era um gigante. E esse gigante, aleluia, essas pessoas que eram gigante, aleluia, era filho dessa junção, dessa união. Aleluias. E eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer me dizer com isso? O Senhor estava querendo me dizer que Golias aqui representa o inimigo da nossa alma. Aquilo que vem para tentar nos destruir. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas a pedra representa Jesus. Aleluia. E Davi, ele pega aquela pedra. Ele lançou a pedra contra aquele inimigo. E o inimigo caiu por terra. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele lança por terra tudo aquilo que vem contra a tua vida. Tudo aquilo que vem contra mim e contra a tua vida, o Senhor joga por terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a gente sabe o final dessa história. O inimigo foi derrotado. Ele pegou a cabeça do gigante. Aleluia. E assim o Senhor faz conosco. Quando a gente verdadeiramente, a gente se lança. Quando verdadeiramente a gente busca, a gente crê. A gente busca o Senhor verdadeiramente. O Senhor derruba todo e qualquer gigante que se levante contra mim, contra a tua vida. Seja o gigante da enfermidade, seja o gigante do desemprego, seja os levantes, né? Porque muitas vezes pessoas se levantam a exemplo do que já foi ministrado e a exemplo da palavra, pessoas se levantam com palavras contrárias. Aleluia. O Senhor derruba os gigantes. Amém, igreja? Que você possa receber essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus, depositar a sua fé no Senhor, porque tudo é por fé, amado. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, e fé é certeza, quando você tem, não, eu tenho certeza que o meu Deus vai operar nesse caso, eu tenho certeza que o Senhor vai operar na minha família, vai operar no meu casamento, vai tocar lá no meu patrão, na minha patroa. Aleluia, eu tenho fé que o Senhor está me vendo nesse leito de dor, eu tenho fé que o que eu estou passando não é impossível para o Deus tremendo, porque Deus é o Jeová Rafá, aleluia, eu sou exemplo vivo do milagre, eu sou um milagre, aleluias, eu sou um milagre do Senhor, porque o Senhor me livrou de câncer, o Senhor me livrou de tantas coisas. Aleluia, os amados irmãos que me conhecem há mais tempo sabem, aleluia, os milagres que eu tenho contado aqui, aleluias.
Eu quero te dizer, aleluia, que se você espera um milagre da parte do Senhor, aleluias, eu quero te dizer, continue depositando a sua fé, porque tudo é por fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Você tem convicção, ainda que você não esteja vendo. Eu quero te dizer para você, gere o seu milagre, gere o seu milagre, aleluia, enquanto o seu milagre não nascer, aleluia, enquanto o Senhor não trouxer a luz, aleluia, não deixe de clamar, não cesse de orar, não cesse de buscar, em nome de Jesus, amém, igreja? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas engrandecem o nome do Senhor, amém?